primeiro versículo de Gênesis 36 rapidamente identifica Esaú com Edom. Essa palavra hebraica significa vermelho e nesse contexto tem relação com o fato de Esaú ser ruivo. Gênesis 25, verso 25. Depois, esse nome também passou a designar a terra de Edom, que como característica tinha um solo avermelhado. Gênesis 36 lista os filhos que Esaú teve com suas mulheres. Tem sido observada uma diferença entre os nomes das esposas de Esaú registrados nesse capítulo e os nomes registrados em capítulos anteriores. Por exemplo, Gênesis 36, verso 1 ao 3, comparar com Gênesis 26, verso 34, Gênesis 28, verso 9. Isso pode ser explicado pelo uso comum de nomes alternativos naquele tempo. Esta é uma ocorrência comum em todas as escrituras. Da mesma forma, Aná foi apresentado anteriormente como Beeri. E Basmá, no versículo 3 de nosso capítulo, foi apresentado anteriormente como Mahalá. Gênesis 28, verso 9. Ada, a Basmá, filha de Elon, Gênesis 26, 34, deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basmá, já a filha de Ismael, também chamada de Mahalá, em Gênesis 28, verso 9, deu a Esaú um filho chamado Reuel. A Olivamá, também chamada de Erudite, em Gênesis 26, 34, deu a Esaú 3 filhos, chamados Yeush, Yalã e Corá. Todos esses filhos de Esaú nasceram na terra de Canaã. A Torá informa nesse capítulo que Esaú e Jacó precisaram se separar, porque eles possuíam muitos bens para habitarem juntos. Isso significa que havia muitos gados para pouco pasto. Assim, as condições de vida poderiam passar a não ser boas. Então Esaú resolveu se mudar definitivamente para Edom e habitou na montanha de Seir, que era parte do seu território. Gênesis 32, versos 3 e 4. Provavelmente isso ocorreu depois da morte de seu pai Isaac, se observarmos o final de Gênesis 35. Em Edom, a família de Esaú acabou se desenvolvendo, formando uma estrutura de tribos. Elifaz, filho de Esaú com Ada, a Basmá, filha de Elon, Gênesis 26, verso 34, gerou 6 filhos que foram chefes de suas respectivas tribos. Um deles foi filho da concubina Timná. Seu nome era Amaleque, que deu origem a um povo que mais tarde causaria problemas aos israelitas. A genealogia do primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, verso 36, são primeiramente enumerados 5 filhos de Elifaz, filho de Esaú. A seguir são acrescentados Timná e Amaleque.
Isso é simplesmente uma forma mais concisa de dizer, e de Timná, que era concubina, Amaleque. Essa Timná é possivelmente a mesma citada no verso 22 desse capítulo, irmã de Lotã. Um chefe Corá está listado em Gênesis 36, verso 16, como filho de Elifaz e neto de Esaú. No entanto, o nome não aparece entre os descendentes de Elifaz em Gênesis 36, verso 11 e 12. E no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 1, no verso 36. Alguns peritos sugerem que seu aparecimento no texto massorético provavelmente seja um erro de um copista, pelo fato de tal nome estar totalmente fora do contexto. Os nomes em Gênesis 36, versos 15 e 16, são extraídos desse mesmo capítulo no verso 11 e 12. Enquanto um outro Corá, na verdade, ocorre em Gênesis 36, verso 14 e é mencionado novamente em Gênesis 36, verso 18. Esse Corá era filho de Aholibamá, também conhecida como Yehudite, em Gênesis 26, verso 34. Corá de Gênesis 36, verso 16, supostamente filho de Elifaz com Ada, a Basmá, de Gênesis 26, 34, está totalmente fora, aparecendo do nada no texto. Reuel, filho de Esaú com Basmá, a filha de Ismael, também chamado de Mahalá em Gênesis 28, verso 9, gerou 4 filhos que foram chefes de suas respectivas tribos. Já os 3 filhos de Esaú com Aholibamá, também chamada de Yehudite, em Gênesis 26, verso 34, não seus netos, como foi o caso dos filhos de Esaú com Ada e Basmá, eles que foram chefes de suas respectivas tribos. Aholibamá era filha de Aná. Torá também acrescenta em seu texto de Gênesis 36 a genealogia de Seir, o Oreu. Esse era o povo que habitava em Seir antes da chegada de Esaú. Príncipes ou líderes de clãs são enumerados entre eles. Há, nesse capítulo, textos bem complicados, com algumas aparentes contradições. Esse é o caso também da genealogia de Seir. Gênesis 36 menciona 2 indivíduos chamados Aná, aparentemente, e é crucial entender como eles são apresentados. No verso 2 deste capítulo, menciona Aholibamá,
filha de Aná, filho de Tsivon, o Eveu. No verso 14, confirma que Aholibamá é filha de Aná, filho de Tsivon. E estes foram os filhos de Aholibamá, filha de Aná, filho de Tsivon, mulher de Esaú, Yeush, Yalã e Corá. Já na genealogia de Seir, versos 20 e 21 desse capítulo, podemos ler: Estes são os filhos de Seir, o Oreu, moradores daquela terra, Lotã, Shobal, Tsivon e Aná, Dishon, Etzer e Dishan. Estes são os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Gênesis 36, verso 24, detalha um Aná, filho de Tsivon. Estes são os filhos de Tsivon, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Tsivon, seu pai. No versículo 25, e estes são os filhos de Aná, Dishon e Aholibamá, filha de Aná. Nesse verso 25, confirma que Aholibamá é filha do Aná, citado também na genealogia de Seir, nos versos 20 e 21, pois são listadas as descendências de filho por filho de Seir, aparentemente, e lá está o Aná. Mas a parada fica mais cabulosa, porque no verso 24 diz que Aná é filho de Tsivon e não de Seir. Não tem como ser dois personagens diferentes, porque no verso 25 é confirmado que Aholibamá é filha deste Aná, da genealogia de Seir. Assim como no verso 2 assume a mesma coisa. Calma, tá difícil de entender, né? Vamos continuar tentando deixar bem mastigado, facilitar o que está difícil de entender. O texto não ajuda, eu sei. Vamos lá. Alguns acham que o nome Aná aplica-se a duas pessoas, visto que no versículo 2 se fala de Aná como Eveu, ao passo que o Aná dos versículos 20 e 29 é chamado Oreu. Entretanto, se o termo Oreu simplesmente significa habitante de caverna, ele poderia ser usado para descrever os hábitos cavernícolas do povo de Seir, em vez de ser usado em sentido genealógico. A palavra filhos, no versículo 20, parece assim ter o sentido mais generalizado de descendentes, conforme declara a Enciclopédia de Clintock e Strong, no volume 1, na página 212. A intenção da genealogia claramente não é tanto a de dar a linhagem dos seiritas, como é enumerar aqueles descendentes que, por serem chefes de tribos, tiveram relações com os edomitas. Assim parece que Aná, de quem descendeu a esposa de Esaú, era chefe de uma tribo independente de seu pai e em pé de igualdade com aquela tribo. Nesse mesmo contexto e genealogia de Seir, outro personagem que parece estar seguindo este mesmo sentido. Há outra aparente contradição em Gênesis 36 com relação ao personagem chamado Dishon. Gênesis 36, versos 20 e 21, menciona Dishon como um dos filhos de Seir, o Oreu. Estes são os filhos de Seir, o Oreu, habitantes da terra, Lotã, Shobal, Tsivon, Aná, Dishon, Etzer e Dishan. Já em Gênesis 36, verso 25, lista Dishon como filho de Aná. E estes são os filhos de Aná, Dishon e Aholibamá, filha de Aná. Assim, o nome Dishon aparece duas vezes em contextos diferentes, uma vez como filho de Seir e outra vez como filho de Aná. Seir é o patriarca dos Oreus, e os nomes listados como filhos de Seir podem ser chefes tribais ou clãs descendentes de Seir, como vimos no caso de Aná. Aná, como filho de Tsivon, é um descendente de Seir. Dishon, como filho de Aná,
é o neto de Tsivon e bisneto de Seir. Com base nessa análise, Dishon pode ser chamado filho de Seir, não no sentido literal, mas como parte da genealogia dos descendentes de Seir, indicando sua importância como, provavelmente, um chefe tribal. Aná, mencionado como filho de Tsivon e neto de Seir, é parte da linhagem dos chefes tribais. Dishon, seu filho, também pertence a essa mesma linhagem, o que o coloca na lista dos chefes tribais descendentes de Seir. Portanto, as aparições de Dishon como filho de Seir e filho de Aná não são contradições, mas reflexos do modo como as genealogias e chefias tribais poderiam ser representadas na Bíblia. Os chefes tribais são frequentemente listados como filhos de um patriarca, mesmo que sejam descendentes mais distantes. Aná e Dishon são exemplos dessa prática, onde são reconhecidos tanto por sua ascendência quanto por suas posições de liderança. Essa abordagem ajuda a entender que a repetição de nomes e a aparente duplicação refletem a estrutura social e tribal da época, onde a linhagem e a posição dentro da tribo eram tão importantes quanto a descendência direta. Parece que houve uma mistura através de casamentos entre os descendentes de Esaú e os descendentes de Seir. Isso significa que, de certo modo, houve uma assimilação de parte dos descendentes de Seir pelos descendentes de Esaú. Contudo, no geral, os horeus foram destruídos pelos descendentes de Esaú, que desapossaram suas terras e habitaram nelas em seu lugar. Deuteronômio 2, verso 22. Gênesis 36 termina mostrando como a família de Esaú se desenvolveu e se estabeleceu como um tipo de nação mais evoluída do que simplesmente uma confederação tribal. Inclusive, a Torá faz questão de enfatizar que já havia reis em Edom antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Gênesis 36, verso 31. A lista de reis de Edom informada nesse capítulo revela que não havia uma linhagem dinástica. Isso significa que cada governante edomita não era filho de seu predecessor. Mais à frente, as escrituras destacam as relações tensas entre os edomitas e os israelitas e mostram como esse povo se tornou um amargo opositor do povo de Deus. Esse capítulo, além de apresentar um provável erro de copista,
apresenta o nome Timná e Aholibamá, que até então eram apresentados como nomes de mulheres, também na lista dos 11 chefes de Esaú, Edom. Alguns peritos preferem aplicar estes nomes alistados a lugares, crendo que devia constar, por exemplo, o chefe de Aholibamá e assim por diante. Os nomes que seguem a partir do verso 40 não são uma segunda lista de príncipes de Edom, mas apenas se relacionam com as capitais dos antigos governantes de suas tribos. É evidente isso a partir da expressão no texto, segundo seus lugares, pelos seus nomes, em comparação com Gênesis 36, verso 43, segundo as suas habitações na terra de sua possessão. A frase de conclusão, este é Esaú, o pai de Edom, fundador, ou seja, de sua origem veio a grande nação dos Edomitas, com seus príncipes e reis nas montanhas de Seir. Não apenas encerra a sessão, mas preparou o caminho para a história de Jacó, que começa no capítulo seguinte. Gênesis 36 é confuso e bastante complicado de entender se a pessoa não aprofundar nos estudos. As pessoas que costumam interpretar a Bíblia de forma 100% literal irão apanhar muito para entender, mesmo eu deixando bem mastigado aí.